Apesar, apesar de ter. This meeting is being recorded. Tô, Sim, estamos a ouvir-lhe. por isso, este momento não é apenas uma palestra, uma palestra, uma palestra, uma palestra, uma palestra, uma palestra. É um espaço de consciência, de aprendizagem e de reconexão conosco próprias. Antes de avançarmos, gostaria de partilhar convosco algumas regras simples que a nossa aula tem de ter, que é para ser produtiva. Temos de preparar a nossa caneta, o nosso papel e mantermos os nossos dispositivos no silêncio. Nós temos a sorte hoje de ser abrilhantada por este tema pela doutora Custódia Mandlati, psiquiatra de renome aqui em Moçambique, uma nossa médica que, para além fronteiras, já fez trabalhos. Por isso, hoje vamos convidar a doutora Custódia Mandlati para poder nos dar a aula de hoje sobre a saúde mental da mulher. Doutora Custódia, o Muito boa noite. boa Obrigado noite. obrigado pelo convite. Acho que é a segunda vez que estou nesta plataforma. Isso para mim é um grande prazer. Ah, como a senhora Master of Ceremony já disse, vamos mais uma vez falar de saúde mental. E o tema que me foi proposto é exatamente sobre a saúde mental da mulher, abordando os aspectos relacionados com o stress, com a ansiedade e a exaustão, e onde nos perguntamos até onde é normal. Pronto, eu sou Custódia Manelhate, acho que já foi dito tudo sobre mim. O, Na verdade, enquanto eu preparava esta apresentação, alguns homens mandaram mensagens ou ligavam para mim a dizer por que é que é só para as mulheres. Então eu disse, não, 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 não. O stress, a ansiedade e a exaustão também afetam os homens, não se preocupe. E sobretudo que muitas das vezes os homens é que são os agentes de stress para as mulheres. Um pouco de humor. Então, o meu plano de apresentação é primeiro sobre a importância da inclusão da saúde mental nas políticas globais de saúde, o conceito de stress, o conceito da ansiedade, o conceito da exaustão, que também é conhecido por burnout, e abordagem integrada na promoção da saúde mental, na prevenção das perturbações mentais, no tratamento e reabilitação psicossocial. E a chave do ouro será o que é que a Neolife pode fazer para lidar com estas situações. E vamos depois concluir. Então, sobre a importância da inclusão da saúde mental nas políticas globais de saúde, vou fazer referência mais uma vez ao que a Constituição da Organização Mundial de Saúde nos propõe como definição de saúde, que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Com isto está claro que, a nível mundial,
não pode haver uma política de saúde sem incluir a saúde mental. E é por isso que nós temos um slogan mesmo que diz: não há saúde sem saúde mental. Portanto, nós temos a saúde física, temos a saúde mental e a social, e estão bem ligados, são interdependentes, o que significa que mesmo nós, os profissionais de saúde, quando temos uma pessoa que vem nos pedir ajuda, temos que pensar nessa pessoa que está à minha frente no aspecto biopsicossocial, o que significa que essa pessoa tem o corpo, a parte biológica, que ah, refere-se a tudo que está no nosso corpo, cabeça, tronco e membros, estômago, coração, os intestinos, o aparelho genital, tudo isso. Temos a parte psicológica, que é o aspecto cognitivo, onde nós temos a memória, a atenção, a concentração. Temos o aspecto afetivo, o amor, o ódio, a alegria, as tristezas. E temos a parte do comportamento, o isolado, agressivo, tanto a parte dos comportamentos, e temos a parte social. Nós estamos integrados numa sociedade onde então temos a nossa família, temos o nosso trabalho, temos a nossa igreja, temos as nossas questões financeiras, temos os nossos relacionamentos, e como podem ver, estes três círculos estão bem interligados, o que significa que, se eu tenho um problema a nível biológico, a nível do meu corpo, vai seguramente afetar a parte psicológica, vai seguramente também afetar a parte social. Deixa-me só dar um exemplo muito simples que eu costumo dar muitas das vezes, que pegamos, por exemplo, na malária, que está a nível biológico, não é verdade? Provoca febres, dores de garganta, dores de cabeça, etc. Mas também provoca ansiedade, tristeza, não é? E temos a parte social, falta ao trabalho, falta à escola. Portanto, está tudo interligado. Portanto, nós não podemos esquecer desta abordagem biopsicossocial. Vamos entrar agora no conceito de stress. Estas coisas estão a perturbar, ok. O que é o stress, portanto? É uma resposta natural do corpo às pressões ou ameaças, desencadeando por fatores estressores, a ver, que variam do estilo de vida até grandes traumas. Embora às vezes seja pontual e ajude mesmo na sobrevivência, o stress crónico compromete a saúde física e mesmo a saúde mental. Esta reação provoca o que nós chamamos uma ativação do sistema nervoso e produção de hormonas de stress. As hormonas de stress é o cortisol, é a adrenalina, acho que nas nossas linguagens normais, como falamos, estou cheia de adrenalina porque estás estressada. E essas hormonas de stress preparam o corpo a enfrentar o perigo ou então a fugir. Imaginemos que estamos a caminhar numa floresta e aparece-nos uma cobra que está a atravessar a estrada. Esse é um estressor, é? A cobra é um estressor. Então eu tenho que reagir. E a minha adrenalina, o meu cortisol vai aumentar, ou posso pegar num pau e bater, para enfrentar o perigo, ou então pego nas minhas pernas e fujo. Mas tudo isso é uma reação. E é uma reação normal. Portanto, isto é para dizer que o stress nem sempre é negativo. É uma das perguntas que foram feitas. Porque em pequenas doses até pode ser positivo e produtivo. No caso do stress que tive quando vi a cobra, que eu disse: não, 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 vou pegar num pau e vou bater. Ou então vou fugir e afasto-me do estressor. Mas outro stress positivo é, por exemplo, o que está a acontecer comigo agora. Eu estou em stress, porque estou perante uma assembleia, e estou a fazer uma apresentação, mas acho que estou a reagir bem com a minha adrenalina.
Mas se for intenso e muito prolongado e crônico, pode ser a origem de distúrbios físicos e mentais. Causas de stress. Ah, podemos ter problemas que estão ligados ao próprio estilo de vida, portanto, fatores pessoais ou individuais, falta de descanso, isto é, a privação do sono, as insônias, ou a rotina sem, uma rotina sem momentos de lazer, trabalhar, 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 não é bom. A baixa de autoestima e o perfeccionismo. Há pessoas que querem tudo perfeito, então se as coisas não estão. As pessoas que têm muita exigência extrema consigo mesmo e uma autocobrança constante, estão em stress quase permanente. As doenças, como vimos lá atrás, não é? Enfrentar problemas de saúde crónicos, sobretudo quando são problemas de saúde crónicos, já ouvimos falar aqui dos cancros da mama, cancro da próstata, etc. São doenças, pronto, preocupantes, não é verdade? Por causa de uma doença física, teremos o stress, sobretudo quando o diagnóstico é grave. Outro exemplo é das grandes transições, por exemplo, a mudança do campo para a cidade, ou mudança de cidade para cidade, mudança de emprego, não é verdade? Ou, isto é relacionado com a adaptação às novas realidades, também são fatores estressantes. No relacionamento e a família, conflitos interpessoais, brigas constantes, por exemplo, com os parceiros já em casa, ou brigas com os amigos ou familiares, eventos marcantes como o luto, perder alguém muito querido, é um fator estressante, a separação, o casamento, que pode ser também estressante no sentido positivo, mas também pode ser estressante se é um casamento prematuro, um casamento não desejado, assim como a chegada de um filho querido, um filho estimado, é tudo muito bem, mas um filho resultante de uma violação também é estressante. Ah, e, um, e o cuidado de terceiros. Eu aqui estava a dizer que, por exemplo, quando a gente, com as nossas idades, somos responsáveis por parentes idosos que estão doentes, ou outros dependentes. Portanto, são coisas dentro da família, mas que também podem ser fatores estressantes. Questões profissionais, pressão no trabalho, sobretudo quando temos os chamados deadlines, prazos apertados, metas excessivas e insegurança no emprego, não é? Nestes dias há muito de diminuir a força de trabalho, a gente não sabe se amanhã o patrão vai me despedir porque o que eu fazia já é feito por uma máquina, etc. Portanto, tudo isso são fatores estressantes. A sobrecarga, o acúmulo de funções, um colega foi de férias e eu tenho que fazer o trabalho de duas ou três pessoas ao mesmo tempo, não é? E o ambiente tóxico no trabalho, não é? Conflitos com chefes ou com os colegas, o assédio que acontece no lugar de emprego, que também pode ser um fator de stress. Estou a acordar de manhã, tenho que ir trabalhar, são 7 horas, vou aturar outra vez aquele chefe. É um fator de stress. Às situações financeiras, às incertezas económicas, à instabilidade financeira, por exemplo. Agora, vamos falar dos sintomas. Comecemos pelos sintomas emocionais e mentais. Primeiro é a própria ansiedade e a angústia, que estão quase permanentes quando estamos em situação de stress. A irritabilidade, a impaciência, e que também dá variações bruscas do estado de humor. Dificuldade de concentração, como vimos lá atrás, e as falhas da memória, a sensação de esgotamento ou exaustão, e o desânimo, o pessimismo. Portanto, são alguns dos sintomas de stress a nível emocional e mental. Nos comportamentos, podemos ter alteração de sono, insônias ou então dormir demais. Podemos ter alterações do apetite, perder o apetite ou comer compulsivamente, comer demais. O isolamento social, o distanciamento afetivo,
aquilo que é uma palavra muito bonita, mas que significa a dificuldade em tomar decisões. A procrastinação, em que não, vou fazer amanhã. O amanhã não, vou fazer amanhã. E assim vamos adiando. E o aumento de hábitos como roer as unhas, alguns tiques nervosos, são algumas alterações comportamentais. E sintomas físicos? Vamos voltar àquela descrição da biopsicossocial. Os sintomas físicos aqui temos a tensão muscular, principalmente a nível do pescoço, das costas e dos ombros. Temos um cansaço constante, sem causa aparente. Temos dores de cabeça frequentes, as enxaquecas. Também temos problemas digestivos. Por exemplo, a gastrite. Por quê? Porque o stress estimula a produção do tecido gástrico, que está no estômago. E com o estômago vazio, queima. É isso que provoca gastrite no stress. A má digestão ou fluxo, batimentos cardíacos acelerados, transpira-se muito, pode haver queda de cabelo ou problemas mesmo da pele. E alteração do ciclo menstrual. Estamos a falar de mulheres, porque a hormona do stress tem um efeito negativo na ovulação. Então, pode provocar alterações no ciclo menstrual. A gente vai ao ginecologista e a ginecologista observa, não tem nenhum problema ginecológico e, claro, na conversa, muito provavelmente ela vai dizer, porque perdi o meu pai, porque mandaram-me embora do trabalho, porque... Então, isto é para dizer que o stress também pode provocar alterações a nível do ciclo menstrual. Agora vamos entrar no conceito da ansiedade. A ansiedade é uma reação temporária no corpo a situações que causam preocupação ou medo. Por exemplo, o que estou a fazer aqui, fazer uma apresentação em público, ou ter uma entrevista de emprego, ou fazer um exame na escola. Dá as pessoas podem ficar ansiosas, cada qual tem a sua forma de reagir, não é verdade? Quando a ansiedade é intensa e surge muitas vezes sem grandes motivos, sem um motivo aparente e atrapalha as tarefas diárias, então podemos indicar que há já um transtorno e já tem um diagnóstico de transtorno da ansiedade. E dá, às vezes é o pânico, ou mesmo a fobia. A fobia é um medo exagerado, não é? Nós temos a fobia dos espaços fechados, que é a claustrofobia, temos agora a fobia, que é a fobia de atravessar a estrada sozinho, sair. Portanto, há vários tipos de fobias. A ansiedade, como podem ver, há uma correlação entre a ansiedade e o stress. Os principais sintomas da ansiedade agora é uma preocupação constante. Às vezes não há nada que está para acontecer, mas a pessoa está muito preocupada. Dificuldade de relaxar, dificuldade para concentrar, falta de atenção, portanto, alterações do sono, raciocínio confuso, tudo isso, dor de cabeça, cansaço fácil. E depois aquela sensação de que alguma coisa de mal vai acontecer, então a gente fica sempre com um medo. Hum? E os sinais físicos, como aumento de batimentos cardíacos, respiração rápida, também encontram-se na ansiedade. As principais causas. Ah, eu faço aqui referência como primeira causa a fatores hereditários, fatores genéticos. Normalmente vai-se dizer, porque é filho daquele senhor ou daquela senhora que já era muito ansiosa, então o filho apanhou pela hereditariedade. Portanto, fatores genéticos contribuem bastante. A exposição frequente a situações que causam muito stress ou sentimentos negativos. Doenças como alterações da tiroide, que é uma glândula que todos nós temos aqui, quando há um hipertiroidismo e tal, pode dar ansiedade inexplicável. Por isso, muitas das vezes, quando
Pessoas que vão à minha consulta, posso assim dizer, faço sempre o teste da tiroide, porque quando a pessoa vem e diz que tenho ansiedade, tenho não sei o quê, então é uma das coisas que nós temos que descartar. Problemas cardíacos ou uma dor crónica da ansiedade. Ter vivenciado alguma situação traumática em algum momento na vida, por exemplo, violência, né? Acontece tanto nas mulheres, a violência física ou sexual, ou mesmo verbal. Então a pessoa fica ansiosa e vai ter até medo de sair de casa, vai ter medo de se cruzar com o estressor. Coitado dos homens que estão a ouvir, o estressor. Então, pronto, por causa desse, a defesa é essa ansiedade. Pessoas que estão tentando deixar o uso de substâncias, tal como o álcool e as drogas, porque as pessoas estão num estado de dependência e a abstinência, só o facto de dizer que vou ficar sem aquele meu produto que me daria o bem-estar, a pessoa fica ansiosa. E muitas das vezes é isso que dificulta a desintoxicação, porque as pessoas ficam ansiosas e não aderem ao programa facilmente. Então, agora vamos ao síndrome de exaustão. Eram os três conceitos que estão para falarmos hoje. O burnout, também chamado síndrome de esgotamento ou exaustão profissional, é um estado de exaustão física, emocional e mental, devido a um stress frequente. Portanto, todos estes conceitos estão interligados, como podem ver. Está relacionado muitas vezes com o trabalho, sendo caracterizado também por sintomas como fadiga, sentimentos negativos, queda de produtividade. O síndrome é mais comum, em geral, pronto, depende de pessoa para pessoa, né? Mas é mais frequente em pessoas que têm uma profissão que requer muita pressão, muita responsabilidade. Vamos falar dos professores, não sei se estão alguns professores aí, profissionais de saúde, nós outros, pessoas que estão em situações muito competitivas e comprometidas e que necessitam de manter um controle constante daquilo que eles fazem, não é? Portanto, o perfil das pessoas que podem sofrer em burnout é mais ou menos este. Estão num ambiente bastante competitivo e que têm de dar muito de si. O burnout pode ter complicações, até como a depressão, mas também as pessoas podem se refugiar no alcoolismo, no uso de drogas ilícitas. Nos casos mais graves, até podem ir ao suicídio, onde o suicídio significa um baixíssimo nível de autoestima. Para que é que eu sirvo? Para que é que eu estou a viver? E então comete o suicídio. Portanto, o burnout, quando não identificado e tratado adequadamente, é, yeah, vai interferir em muitas partes da vida da pessoa. Além disso, a pessoa que sofre de burnout eh, tem maior risco de desenvolver algumas doenças crónicas, como é a diabetes, a hipertensão, dores musculares frequentes, dores de cabeça frequentes, por exemplo. Agora, vamos dizer o que é que podemos fazer para aliviar o stress. As medidas preventivas incluem um pouco de tudo, não é? Zelar pelo estilo de vida, organizar ou priorizar as tarefas diárias, praticar respiração profunda e meditação, práticas diárias de exercício físico, que vai contribuir para a redução do cortisol e da adrenalina, e, pelo contrário, promover a produção da serotonina, que é a hormona da alegria. Ter um sono adequado, seja 8 horas por dia, fortalecer a socialização com os familiares. Nos casos crônicos, até exige ajuda profissional. Portanto, um pouco de repetição, praticar exercício físico pelo menos 30 minutos diários, uma caminhada, natação, musculação, para libertar as endorfinas que melhoram o humor e o relaxamento. Uma alimentação balanceada
que inclua alimentos ricos em magnésio, em fibras, em ômega 3, como a banana, nozes, peixe, sementes, para regular a produção da serotonina, que é a hormona da alegria. E também a higiene no sono, como já vimos. Há algumas técnicas de relaxamento. Há uma que é chamada respiração diafragmática, que inspira profundamente pelo nariz e expira pela boca, lentamente. Isso pode acalmar o sistema nervoso, fazer algumas repetições quando a pessoa está em stress. O que é chamado mindfulness e meditação, que são práticas de atenção plena que ajudam a focar no presente e reduzir também aqueles pensamentos negativos e autocríticos. Portanto, são técnicas de relaxamento que ajudam a. Em casos mais graves, é necessário pedir ajuda médica, ajuda profissional, em que os psicólogos e os psiquiatras, porque os psicólogos dão a psicoterapia e os psiquiatras podem prescrever. Então, esta abordagem é importante para, sobretudo, a pessoa entender o que é que me está a provocar stress. Então, é na conversa, porque a psicoterapia é exatamente isso, é uma terapia pela fala. Em, o terapeuta vai levar a pessoa que vai pedir ajuda a tentar autoconhecer-se. O que é que está-me a provocar o stress? Para poder combater o stress, tem que conhecer o stress. Não é chegar à consulta e dizer, nem sei o que é que se passa comigo, eu não sei o que é que se passa, mas eu estou toda hora a transpirar, eu não consigo dormir. Então, a conversa vai ajudar a a pessoa lembrar-se de o que são os agentes estressores, que aqui chamamos também de gatilhos. E o tratamento médico, quando o stress evolui para a ansiedade crónica e depressão, o psiquiatra aí vai prescrever medicamentos da ordem dos ansiolíticos, que são medicamentos que diminuem a ansiedade, os antidepressivos são os medicamentos que controlam a depressão. Ah, vou entrar já no que nós achamos que é importante, que acontece não só na saúde mental, mas em todos os casos, em que nós temos que, desde casa, desde a família, temos que começar a fazer alguma coisa. A primeira coisa é, de facto, a promoção da saúde mental. Isso faz-se em casa, faz-se com a família. Ter uma alimentação saudável, exercício físico, como vimos lá atrás, estimulação mental, não é? A socialização, a prevenção das doenças mentais, que ajuda-nos através dos estilos de vida saudáveis. Agora, quando já estamos doentes, é importante fazer a detecção precoce das doenças, não deixar arrastar, detectar precocemente para poder tratar. E quando a doença já é crônica, claro, que é um tratamento prolongado e temos que garantir que a pessoa tenha aderência. E muitas das vezes é difícil para as pessoas que sofrem de problemas mentais, porque, sobretudo as mais graves, que são as psicoses, em que a pessoa não tem autocrítica, não tem autocrítica da doença, então te diz, eu nem sei porque é que me trouxeram aqui, eu não estou doente. Então não há aderência aos tratamentos. E aí é preciso apoio da família. Ou então está melhor, para, não é? A doença mental prolongada é também como a hipertensão ou diabetes, que tem que tomar a medicação para o resto da vida. Mas quando não há aderência, há de haver muitas recaídas. E a reabilitação e a reintegração social, porque a pessoa esteve doente, mas depois melhorou, está boa, tem que voltar à escola, tem que ter alta e voltar na família, voltar ao trabalho, etc. Portanto, essas 5 etapas são fundamentais. Agora sim, vamos falar do que é que a Neolife pode nos contribuir. Hum, já de outra vez eu tinha falado sobre isso, que existe essa publicação de 2 autores, que é o Hernan e o Rensburg, que a minha upline me deu a ler,
que propõe alguns esquemas de suplementação para a prevenção e controle de algumas patologias, incluindo estas do Fórum Psiquiátrico Neurológico. Mas os autores também dão-nos uma recomendação clara que os suplementos não substituem os fármacos. Portanto, quando necessitam de fármacos, não tem que aderir, tem que haver adesão aos tratamentos. Um, mas o efeito dos suplementos é, de facto, potenciar o sucesso. Potenciar o sucesso, são bem recomendáveis. Aqui é um resumo, depois vou mostrar os outros slides. Alguns exemplos, a perturbação da memória, nós recomendamos o Mind Enhancement Complex, ômega 3, Fórmula 4, NutriShake. Na ansiedade, o Pro Vitality Plus, o Neolife Shake, o CalMag, o Tren, o Aloe Vera Plus. No síndrome de exaustão de que já falamos, a Pro Vitality ajuda bastante, Neolife Shake, o CalMag, o Tren, a Aloe Vera. E no nosso stress, Aloe Vera Plus, CalMag e também o NutriShake. Então, propomos também o programa de desintoxicação, que sabem muito bem que há um pacote contendo o Beta-Guard, o Stage 6, o Gallic e as fibras, que vão nos ajudar aí neste processo de desintoxicação. Porque as toxinas que estão acumuladas no nosso organismo podem afetar negativamente a saúde mental. E isto está provado, causando fadiga, irritabilidade, falta de concentração. Então, recomendamos que deve-se fazer um programa de detox regularmente, ou de 3 em 3 meses, ou 2 vezes por ano. Eu faço e aconselho a fazer. A suplementação básica, onde temos Pro Vitality, de que já falámos lá atrás, que contribui para dar energias, proteção também como antioxidante, também como uma força imunológica. Temos a Fórmula 4 e o Tren, que já falamos lá atrás, que pode ser coadjuvado pelo NutriShake com os diversos sabores, morango, chocolate, baunilha. Temos nós, as mulheres, o Feminine Herbal Complex, que suporta o equilíbrio hormonal feminino e também dá uma sensação de calma e redução de tensão emocional, apoia o humor e por causa dos ingredientes que lá tem, e contribui para a sensação geral de bem-estar durante todas as fases da vida e, sobretudo, recomendado após a menarca, após a puberdade, a menstruação. E temos ômega 3, que também falámos um pouco lá atrás, dá um suporte à função cerebral e pode ajudar também na regulação do humor, e associado a menor inflamação sistémica, impacta na energia do bem-estar também. Então, o ômega 3 já falamos, e outros suplementos, como a aloe vera, que também falamos lá atrás, dá um sentimento de calmia, de relaxamento. Temos o complexo B, que aumenta a capacidade de concentração e reduz a fadiga. O Calmag, que também ajuda bastante na ansiedade, na depressão e atua nos neurotransmissores. E Vou concluir dizendo que, mais uma vez, eu digo obrigada por esta oportunidade para que me é dada pela Neolife de vir aqui falar nesta, eh, neste auditório. E então gostaria de continuar a felicitar a Neolife, que mostra a evidência da importância da saúde mental, que dá, portanto, uma atenção especial, que concorre, de facto, para
minimizar a estigmatização, porque muitos países não dão prioridade, eh, e a saúde mental é estigmatizada de tal maneira que não só as pessoas que sofrem de perturbações mentais, até nós, os profissionais de saúde mental, somos estigmatizados. Eu me lembro quando eu disse que eu quero ser psiquiatra, até o ministro da Saúde na altura disse: Ok, pensaste bem. Então, é essa estigmatização que existe em relação à área de saúde mental. E depois a marginalização que caracteriza o tratamento que ainda é dado à saúde mental em muitos países da nossa região africana, que inclui Moçambique. Portanto, parabéns, Neolife, continuemos assim, vamos mostrar ao mundo que não há saúde. Não há saúde. Ah, todos têm os microfones fechados. Não há saúde sem saúde mental. E obrigado. Te animamos. Over to you. Muito obrigada, doutora Custódia. Muito obrigada pela profundidade desta partilha e por nos ajudar a olhar para dentro de nós com muita consistência. Ah, eu queria pedir aqui à audiência para me deixar falar de quem nos deu aulas agora, de quem nos deu a explicação da nossa saúde mental. Nós estamos com a sorte de receber daqui, da nossa primeira psiquiatra moçambicana e uma das principais arquitetas da saúde mental no nosso país. Estamos a falar da professora doutora Custódia Mandlati, que pertence e pertenceu à geração dos primeiros médicos formados depois da independência e licenciou-se aqui na medicina da Universidade Eduardo Mondlane em 1978. A professora doutora Custódia Mandlati especializou-se em psiquiatria e psicoterapia pela Universidade de Lausanne, na Suíça. Concluiu o doutoramento em 1989 e ela é amplamente reconhecida como a primeira psiquiatra moçambicana e por isso carinhosamente é chamada de mãe da saúde mental em Moçambique. Portanto, não só aqui em Moçambique trabalhou ali no Hospital Psiquiátrico de Infulene, como aquela nossa unidade de referência nacional em psiquiatria, assim como fez a sua contribuição nos países ali fronteira, como Zimbábue, Zâmbia, Namíbia, Quênia, e, e foi representante da OMS. Portanto, temos a nossa médica, a professora doutora Custódia, internacionalmente reconhecida. Muito obrigada, doutor. Agora vamos passar para um momento de interação. Se alguém tiver alguma pergunta, dúvida, ou se quiser partilhar uma experiência relacionada com o tema, este é o momento. Sintam-se à vontade para participar. Obrigada, Cândida. Se não está ninguém agora, eu vou ler algumas preocupações aqui nas mensagens. Então, pedimos desculpas aos participantes que não conseguiram entrar todos aqui, queriam entrar, não conseguiram. Nós só tínhamos 100 cadeiras para todos os alunos aqui. Portanto, peço, por exemplo, para o convidado, o Eduardo Tuto, para pedir à pessoa que lhe convidou, que é para poder
pedir a gravação, porque tenho a certeza que vai se partilhar. Que peça a pessoa que lhe convidou, que é para poder lhe passar a gravação. É meu filho. Ah, coitado. Então, de receber depois. Obrigada. É o Temos meu outra filho questão mais Será, aqui. velho. será que estamos na situação de não conseguirem ligar os microfones? Não, Alô, conseguimos. Ok, fantástico. conseguimos? Alô, consegue? Conseguimos. Alô? Sim, Boa noite. boa noite. Bom, eu chamo-me Carlota Bernardo Duce. Entrei mesmo por curiosidade. É a primeira vez que eu participo nestas sessões ligadas à Neolife. Primeiro, quero parabenizar a apresentação, simples, bem perceptível, e dizer que, à medida que a apresentadora ia falando, sendo um tema da atualidade, não é? Fala-se muito da saúde mental para as mulheres e não só. Eu fui fazendo uma listagem das coisas que acontecem comigo, mas que não fazia uma ligação direta com o que acabei aqui de ouvir. E desde já dizer que esta aula permitiu que eu me conhecesse melhor, identificasse alguns sinais que eu fui convivendo e continuo convivendo com eles, e creio que desde já, depois desta aula, poderei prestar um pouco mais de atenção, procurar seguir aquilo que foram as soluções aqui apresentadas e, enfim. Então, quero mesmo, do fundo do coração, dizer que gratidão, gratidão. Como costumamos ouvir por aí, não partilhar é doença. Então, foi bom, foi muito boa esta partilha, vai ajudar seguramente muitas de nós que andávamos às cegas. E gratidão, gratidão mesmo. Assim falei com muito amor. Obrigada. Muito obrigada. Não sei se a doutora prefere que as pessoas coloquem as questões, depois vai dar resposta, né? Ah, a chefe de cerimônias pode decidir. Eu preferia ouvir todas e depois partilhar, mas se prefere que eu fale a seguir a cada apresentação. Agora, a Carlota, na verdade, não fez pergunta. A Carlota achou que era um tema da atualidade e que com o que ela ouviu, aprendeu a conhecer-se melhor, o que é fantástico, o que é formidável. Eu gostaria Ótimo. de pedir aos participantes que tenham as questões breves, bem resumidas, porque só nos falta pouco tempo para o término da sessão. Vou ler aqui algumas perguntas. A senhora Ana Tuto procura saber quais são os sintomas de Burnout. Burnout. É minha filha essa aí. Ok, obrigada. A outra pergunta, Eu boa filha, noite. Em relação à ansiedade e estresse, quais são os sinais de alerta que uma mulher não deve ignorar? Então, a dar parabéns por esta iniciativa. A outra pessoa diz obrigadíssima pela apresentação clara e perceptível.
Mais questões, mais perguntas, se façam favor? Temos a mão aqui a senhora Ivete Alane. Se faz favor. Essa é outra filha. Tá. Boa noite, Está em doutora Genebra. Custódia. Olha, eu estou com pena de não ter podido acompanhar a apresentação, porque entrei já quando estava a terminar a apresentação, e a minha expectativa é de poder ter acesso à gravação, mas ligo ou entro na reunião, pedi a palavra que era mesmo para felicitá-la pela iniciativa. Conheço a doutora Custódia já faz muito tempo e sei e tenho consciência do domínio que ela tem destas matérias e o fato dela falar e tratar destas matérias que nós, como mulheres, precisamos muito de ouvir, partilhar. Eu penso que faz toda a diferença. Então, queria dizer, olha, muito obrigada, muita força e continue a partilhar muito mais do seu conhecimento, que é para poder fazer diferença nas nossas vidas, de que tanto precisamos. Então, olha, muita força e parabéns. Obrigada. Obrigada, doutora Ivete Alane. Peço para, como não foi pergunta, vamos pedir a Tânia e a Francisco para interagir conosco. Boa noite a todos os presentes. Em primeiro lugar, quero parabenizar a doutora Custódia pela bela apresentação e pude entender várias coisas que estão ligadas ao stress da saúde mental da mulher, que antes eu não entendia, se calhar, as razões, o coisa, eu não entendia também os sintomas, mas hoje eu esclareci tudinho, tudinho, tudinho. Mas quero compartilhar também que a saúde mental da mulher é um tema de grande relevância na sociedade atual, como disse a colega que interviu. Primeiro esqueci-me o nome me fugiu. Pois, pois o tema está diretamente relacionado ao bem-estar emocional, psicológico e social das mulheres. Ao longo da vida, muitas mulheres enfrentam desafios como discriminação, violência, sobrecarga de responsabilidades familiares, profissionais, dificuldades econômicas e pressões sociais, que essas dificuldades podem afetar significativamente a sua saúde mental, apesar de estar a crescer, né, ou haver muita sensibilização na atualidade sobre o assunto, muitos problemas psicológicos vividos pelas mulheres continuam a ser ignorados, minimizados ou incompreendidos pela sociedade. Diante dessa realidade, torna-se importante refletir mais sobre os fatores que dificultam o conhecimento e o tratamento adequado dessas condições. E a questão que eu quero colocar à doutora é a seguinte: por que razão os problemas de saúde mental das mulheres são frequentemente ignorados ou minimizados? Muito obrigada. Obrigada pela pergunta. Vamos dar palavra agora a iPhone Mercedes. Não, não tem nome, outro nome, só Ah, iPhone Mercedes. É o tempo, se faz favor. é Mercedes mesmo. Obrigada. Primeiro, começar por parabenizar a professora Custódia pela excelente apresentação, parabenizar a Neolife também por esta excelente iniciativa das palestras que juntam também a divulgação dos produtos que ajudam na mitigação de tantos problemas. E por este tema tão pertinente de saúde mental na mulher, que afinal se estende para homens e mulheres. A minha interrogação, eu tinha escrito no chat, não sei se não apareceu, é em relação aos jovens. Que sugestões a doutora Custódia sugere
sobretudo neste momento em que vemos que estes problemas de facto redondam cada vez mais em suicídio. Os dados, assim, podem ser empíricos, o que eu tenho acompanhado mais é de meninas a suicidar, ou por causa do namorado, ou porque teve nota baixa na escola, ou porque, sei lá, vários problemas. O que é que sugere para enfrentar, apesar de ter falado nos diferentes, na sua apresentação sobre a ansiedade, burnout, etc., mas o que mais nós podemos fazer como famílias para reduzir este estresse e ansiedade ou prevenção destes problemas? Obrigada. Obrigada. Eu peço para a pessoa a seguir, será a última pessoa, e peço para que seja breve, porque o tempo aqui está cronometrado. Diamante Arsênia Dengo. Boa noite, diamantes, e em especial a doutora Custódia. Apreciamos muito a sua presença. Realmente a New Life é pessoas ajudando outras pessoas e a New Life coloca mesmo a pessoa em primeiro lugar. É por isso que temos esses privilégios de termos momentos como esses que de outra maneira seria difícil alguém nos contar tudo que a doutora contou aqui. Muito obrigada. Permita-me perguntar à doutora Custódia, porque eu já ajudei muitas pessoas com relação à insônia, partilhando depois do detox, fazendo o Calmate e aloe vera plus, e deu certo. Mas tenho alguém recentemente que fez o detox e está a fazer também Calmag e aloe vera plus, mas o senhor dificilmente apanha sono. Eu gostaria de saber o seguinte, doutora, será que esses são os sintomas de alguma depressão, ansiedade? Diz que há uns anos atrás ele teve o diagnóstico de ansiedade, fez tratamento e passou. Mas agora, esses últimos anos, ele não sabe o que é dormir. Então, eu queria essa ajuda. E o segundo ponto também, alguém que eu convidava hoje falou-me que vai ser um tema muito bom, espero que esteja aqui, porque diz que tem um filho que cresceu muito bem, mas de repente ele pode estar a fazer algum trabalho no computador, de repente levanta, corre e volta a sentar, como se estivesse a sentir alguma sensação que lhe manda correr e volta a sentar, ou pula mesmo, e às vezes aperta as maxilas, parece que está a fazer algum esforço. Mas o resto está tudo bem, mas tem esses sinais. Então eu gostaria de saber, doutora, será que também é algum sintoma desses problemas da saúde mental? E muito obrigada. Muito obrigada pelas perguntas e contribuições. Peço para a doutora tomar a palavra. Só favor, doutora. Muito obrigada, Cândida. Hum, então, os sinais de alerta eh, de, de burnout, acho que é uma pergunta um bocado provocatória. Hum, mas os sinais de alerta começam quando, portanto, como eu disse no princípio, não é verdade? Há uma interligação entre o stress, a ansiedade e o burnout. Quando o stress é prolongado, pode resultar em esgotamento, que é o burnout. Então, daí que é importante a pessoa tentar fazer um esforço de um autoconhecimento e prevenir que chegue até ao burnout. Acho que muito rapidamente é assim como eu daria a resposta. A Ivete Alane, é verdade, conhecemos já há muito tempo, desde o Zimbábue até, e agora ela é a nossa representante como nossa ministra, e está em Genebra numa reunião, e obrigado pelas palavras bonitas, de carinho. A Tânia, que também começou por dizer que a saúde mental é importante, hum, sobretudo na mulher, hum, onde muitas das vezes os problemas de saúde mental são ignorados ou minimizados. Na verdade, Tânia, não é só nas mulheres. Muitas das vezes é uma
é tal estigmatização, a tal marginalização. E também, algumas das vezes, são as crenças culturais, em que primeiro vai-se procurar ajuda noutros sítios, sobretudo a nível da medicina tradicional, ou na igreja. E então, pronto. E muitas vezes, quando chegam já ao cuidado dos especializados, já é grave. Portanto, é um processo, mas está muito também ligado às questões culturais. Quanto à Mercedes, alguma sugestão em relação ao suicídio, sobretudo nos jovens? Bom, lembra-se daquelas 5 fases de como se aborda a saúde, não é verdade? Não, temos a promoção da saúde, temos a prevenção das doenças, temos a detecção precoce das doenças, o tratamento e a reabilitação. Muitas das vezes nós, mesmo nas famílias, ignoramos esse aspecto da promoção. O papá trabalha, a mamãe trabalha só volta às 20, o menino está sozinho, não controlam se já fez os TPCs, não controlam se já comeu, não conversam, não é? E não sabem o que é que o menino faz durante o dia. Às vezes a professora encarregada de turma manda chamar, ou a mãe não tem tempo, o pai não tem tempo e não vão. Portanto, há muitas das coisas que podem de facto ser feitas a nível da família. A saúde mental começa em casa, na família. Então o conselho que eu tenho que dar é, de facto, naquela primeira fase da promoção, na promoção da saúde mental, que a família tem um grande papel. Hum, a Sênia Dengo, que fala do programa de detox, de uma pessoa que conseguiu ajudar, que tinha insônia, fez o detox e Calmag e melhorou, mas que tem um outro caso que dificilmente apanha sono. Hum, Também é preciso investigar os porquês, não é verdade? É necessário dizer os porquês. Não sei se tem conversado com a pessoa para saber quais são as causas de qual é o stress, talvez que é isso que a pessoa tem, porque enquanto não abordar o fator que lhe causa a falta de sono, pode ser difícil ajudá-lo, não é? E talvez esteja a necessitar de algum cuidado mais especializado, fazer talvez mesmo algumas análises. ah, e, Pronto, eu acho que a pessoa tem que identificar qual é o fator de stress e primeiro começar por isso. Se isso e ajudar-lhe a dizer, olha, faz exercícios físicos, aqueles exercícios, o que eu disse aí do relaxamento, exercícios físicos. Se isso também não resulta, então significa que é um stress crónico e que muito provavelmente vai precisar de cuidados mais especializados. Agora, em relação ao menino, não conhecendo bem, mas pela descrição do que está a acontecer, deve estar a sofrer do que nós chamamos de síndrome de hiperatividade e déficit de atenção, que também é melhor pedir ajuda profissional. É um quadro para a mãe ficar preocupada. Eu acho que foram estas as questões que me foram postas e quero agradecer todos os parabéns que deram à apresentação e, e eu quero agradecer a Cândida e a minha upline por me terem convidado para hoje. Obrigado. Obrigada, doutora, obrigada. Chegamos ao final do nosso encontro e quero expressar
um profundo agradecimento, em primeiro lugar, para a doutora, a nossa oradora de hoje, a nossa professora, doutora Custódia Manlade, pela generosidade em partilhar o seu conhecimento conosco. E a cada uma de nós, ou a cada um de nós, porque somos muitos aqui, homens e mulheres estamos aqui, agradecer a vossa participação. E muito obrigado. Só nos resta, talvez, passar aos avisos. Sei apenas que nos falta um dia para podermos viajar para a nossa conferência de Bloemfontein. E o rally que devia ser para este fim de semana passa para o dia 20 de junho. E peço a minha bisa upline para nos ajudar em mais informações e avisos, faz favor. Boa noite. Team leader.